Quase 400 mil crianças e adolescentes de 6 a 14 anos não estavam frequentando a escola em 2023. Esse número assustador deu as caras na última PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, que foi divulgada no ano passado. E olha, ela acendeu um baita alerta porque o abandono escolar atingiu o recorde histórico entre os jovens do ensino fundamental. 5,4% dos alunos nessa faixa etária deixaram as salas de aula. E quando a gente presta atenção nos mais velhos, o troço é alarmante. 9 milhões não conseguiram terminar o ensino médio. É importante ter em mente, ao pensar nesse cenário todo, sabe? Não é só o futuro de um jovem que está em jogo. Estamos, sim, lidando com a perda do potencial de desenvolvimento humano, mas há ainda uma perda mensurável. A perda de investimento na educação e a perda de retorno, de potencial econômico que esse investimento geraria. Cara, a gente consegue precificar, fica até mais fácil de enxergar. Um estudo do INSPER, em parceria com a Fundação Roberto Marinho, estimou que o país deixa de ganhar R$ 395 mil por jovem que desiste dos estudos, enquanto para formar cada um deles o custo é de 22 mil. Ou seja, colocando o fator humano de lado, que é o que mais importa, se a gente for tratar puramente nos números, nem assim faz sentido que essas perdas aconteçam. Agora, os professores se desdobram para reverter essa situação. O governo elabora 1.001 tentativas para diminuir a evasão escolar. O PED-6 está aí, foi lançado exatamente para isso. Só que todas essas iniciativas são remediadoras, lidam com um problema que é concreto, com adolescentes já fora do colégio. Mas imagina se fosse possível mapear o comportamento de um aluno, entender quando ele está propenso a deixar um ambiente escolar e agir. Agir antes que se perca mais um. Na verdade, isso é possível, tá? E já acontece aqui no Brasil. A Edux é uma holding focada em soluções para a educação, principalmente no ensino superior. Edux. Talvez esse nome soe estranho, mas com certeza você conhece o trabalho desse grupo. Ele é dono da Estácio, do IBMEC, da Másio, tem mais de 1 milhão de alunos e para evitar que eles deixem a sala de aula, usa inteligência artificial com foco na desistência. O grupo conta com modelos preditivos baseados em machine learning, em aprendizado de máquina, um braço da IA. E esses modelos vão registrando todas as informações dos alunos. A frequência nas aulas, a interação com atividades online, quantas vezes a faculdade foi acionada para tirar dúvidas. E com os indicadores em mãos, cruzando os dados, os modelos entendem os padrões de engajamento dos alunos e preveem, com 90% de precisão, se o estudante está propenso a desistir. Ou seja, de cada 10 alunos que pretendem desistir dos cursos, os modelos detectam 9. E aí? Detectou, mas depois? Bom, no caso da Edux, os profissionais da universidade entram em contato com a pessoa para entender o problema e incentivá-la a continuar. Mas isso não é tudo. Para mitigar esse risco, a grande porta que a inteligência artificial abre, a grande sacada está na ultrapersonalização. Os professores seguem produzindo o conteúdo que vai ser trabalhado em sala de aula, mas a IA entra como uma aliada para distribuir e adaptar o material de diferentes formas, entregando para cada aluno o que mais faz sentido para ele, considerando o jeito e o ritmo individual de aprendizado. Dá para receber o material em vídeo, texto, quiz ou até em áudio, sem falar nos chatbots. Esses ficam de prontidão para esclarecer as questões. É como um plantão de dúvidas lá dos nossos tempos, mas digital em 24 horas. Ó, se você quer saber, até os professores podem sair ganhando com a IA no ambiente escolar. No Chile, mentores desenvolvidos pela Elireeducar, uma iniciativa público-privada, esses mentores robôs oferecem orientação personalizada de carreira para o corpo docente. Ajudam até na contratação e na retenção de professores. Enquanto isso, nos Estados Unidos, sistemas de feedback com tecnologia de IA, como o TeachFX, analisam as aulas e depois dão um retorno aos professores sobre o que pode ser melhorado. Outra prática, e essa mais comum, tem sido a adoção de IA para automatizar as tarefas administrativas, as tarefas de rotina. Aquela coisa maçante de corrigir provas, elaborar relatórios, que tomam dias e dias e dias dos professores. Com a inteligência artificial fazendo essa parte, a carga de trabalho cai consideravelmente e os professores conseguem se concentrar no ensino em si.
Parece contraditório, mas, no fundo, a inteligência artificial pode fazer com que a educação fique mais humana, com o professor livre para se dedicar ao aluno. Toda essa conversa que a gente está tendo, o Banco Mundial estruturou em pilares. Dividiu em áreas de inovação que a IA pode trazer para a educação. São elas sistemas de alertas precoce, esses modelos que preveem e combatem a evasão escolar, assistentes e tutores robôs, a automatização das rotinas administrativas, o apoio à elaboração de conteúdo de planos de aulas, mentoria para professores e tecnologias voltadas ao feedback do ensino, além, claro, da centralização de informações. Esse último que a gente ainda não conversou é fundamental. Com uma base de dados robusta e estruturada dentro de uma instituição, os profissionais conseguem entender a necessidade de cada aluno e, no caso da gestão, podem enxergar os pontos mais defasados, onde é que precisa de mais investimento, o que facilita até a distribuição de recursos. Um bom panorama vem do Equador. Por lá, desde 2013, o Ministério da Educação conta com um sistema centralizado chamado Quiero Ser Maestro. Esse sistema voltado para educadores que querem trabalhar no ensino público centraliza todas as informações dos candidatos e das vagas nas escolas, usando então um algoritmo para combinar as preferências dos professores, as suas qualificações, as vagas que fazem sentido. Já são 12 anos em vigor. Então a gente já tem resultados. A longo prazo, o sistema melhorou a vida dos professores que conseguiram empregos alinhados às suas expectativas, mas também melhorou toda a estrutura educacional, com mais vagas preenchidas e com uma qualidade mais elevada. E tudo isso por conta de uma plataforma. E plataformas como essa também são usadas num outro tipo de educação, a educação corporativa. Todas essas estratégias, a ultrapersonalização, feedback em tempo real, chatbots de apoio, todas elas estão mudando a trajetória de desenvolvimento profissional. Já tem empresa implementando soluções baseadas em IA que usam algoritmos de aprendizado profundo para criar programas de treinamento focados na necessidade de cada colaborador. Para ficar mais fácil de visualizar, são portais de aula no estilo Netflix, com conteúdos organizados e oferecidos de acordo com o perfil do funcionário, levando em conta as lacunas de conhecimento e o desempenho do usuário. Essas aplicações de IA não só otimizam o treinamento, como facilitam a análise preditiva, ou seja, ajudam as organizações a olhar para o futuro e a se preparar. Quais habilidades precisaremos daqui a 5 anos e daqui a uma década? A capacitação dos funcionários com esse olhar longe garante que as equipes estejam sempre à frente no mercado volátil em constante mudança. E eu estou cantando a bola, tá? São exemplos práticos, mas ainda pontuais. Não é tão simples assim. Para colocar tanta coisa para funcionar, existem muitos desafios. Os desafios de natureza logística, os que demandam infraestrutura para manter essas tecnologias de pé. E aqui nós pensamos desde a integração tecnológica, a centralização das informações em bases de dados nos sistemas em nuvem, até a implementação de uma rede de ponta, como 5G privativo, né? Os outros desafios são de natureza ética. Como lidar com a privacidade dos alunos e dos colaboradores? Modelos de inteligência artificial precisam lidar com grandes volumes de dados. E muitos desses dados são sensíveis. Por isso entram para a conversa mais desafios, esses de natureza legal. Precisamos debater políticas de privacidade e de proteção de dados. E a gente só está engatinhando. No fim do ano passado, o Senado Federal aprovou o projeto que regulamenta a IA no Brasil. Esse texto seguiu para a Câmara, ainda não é lei. E é só o primeiro passo, o começo da conversa sobre as regras que enquadram o desenvolvimento da inteligência artificial em geral. Então ainda falta bastante para discutir legislações específicas que orientem o uso responsável da IA no ambiente educacional, apesar da tecnologia dessa realidade se impor, né? Aliás, olha, a educação 4.0, ela é uma realidade iminente. Daqui para frente, a inteligência artificial vai estar na base da estrutura educacional, seja da educação formal ou da corporativa. Nessa realidade, cada aluno, cada profissional com suas particularidades e potencialidades vai ter acesso a um universo de saberes. E com tantos dados disponíveis, vai aprender a questionar, a transformar essas infinitas informações em soluções. O processo educacional não vai se limitar a transmitir conhecimento, é algo mais para um processo contínuo de desenvolvimento do pensamento crítico, da criatividade, da capacidade
de adaptação. Os alunos vão sair das instituições de ensino prontos para serem agentes de mudança no mundo interconectado. E os colaboradores, eles vão ter incontáveis possibilidades de desenvolvimento. Essa é a revolução que a inteligência artificial pode proporcionar, preparando gerações para lidar com os problemas de um novo mundo, para construir, quem sabe, um novo mundo mais justo e inovador. O que estamos vivendo agora é só o começo de uma estrada que vai redefinir a maneira como educamos e aprendemos. É definitivamente o primeiro passo para o próximo nível.